depois que chegou ao CT do clube, o Ninho do Urubu. Um orgulho, uma responsabilidade muito grande e um desafio profissional. A estrutura toda, ela te permite toda a qualidade de trabalho possível, de alto nível, como o Flamengo exige. Espero poder fazer esse trabalho de forma conjunta. Sim, a conquista para a Libertadores, que é ali o G4, o Flamengo que está, nesse momento, se eu não me engano, na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Flamengo que vai em busca dessa classificação para a Libertadores. Então, meta, Libertadores. Sonho, conquistar o título brasileiro. Tite elogiou muito a estrutura do Flamengo. Ele que já visitou vários clubes na Europa, falou que o Flamengo tem uma estrutura aí de primeiro mundo, que é uma estrutura para... Então é isso aí, rapaziada. Vamos ver tudo isso no vídeo de hoje, né? Vamos ver aqui o que o Pilhado falou e também a entrevista, a primeira coletiva aí, né? Onde o Tite se pronunciou e falou sobre a equipe do Flamengo. Vamos ver também aqui o Mauro César passando a visão dele, né? E explicando muito bem sobre o Tite, que tem uma fama de retranqueiro, né? Então, o Tite é retranqueiro? Comente aqui e deixe a sua opinião, pessoal. Mas antes de dar início aqui, eu peço humildemente a vocês que se inscrevam aqui no nosso canal Mengão News Oficial. Tem um botão vermelho aí com o nome, inscreva-se. Então, já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações. Vem comigo e bora dar início aqui, né, ao vídeo, né, e ver aqui o que o Pilhado falou na entrevista. Nessa noite, daqui a pouquinho, o Denis Ricardo, empresário do Bruno Henrique, vai se reunir com o dirigente do Flamengo para definir o futuro do jogador, se ele vai ou não renovar com o clube. Vale deixar claro, Gabigol tem essa pressão pela renovação, mas o contrato dele só acaba no fim do ano que vem. O do Bruno Henrique, não. O Bruno Henrique tem que decidir agora, porque o contrato do Bruno Henrique se encerra no fim desse ano. No fim desse ano acaba o contrato do Bruno Henrique e tem aí uma pressão por negociação. Sobre o Tite, ele já deixou claro nos bastidores, como eu já trouxe aqui, e aí a informação, que ele pensa em reformular o futebol do Flamengo, tá? Não é reformular o elenco, é reformular o futebol. Há, inclusive, a possibilidade, mas aí não é certo, do Tite, inclusive, indicar um novo diretor de futebol do Flamengo. Hoje, o diretor de futebol é o Bruno Spindel, que é um cara muito competente na parte burocrática, na parte empresarial, mas que não é um cara muito da bola, não é um cara muito do futebol. Há críticas relacionadas ao Bruno Spindel, como há críticas ao Marcos Braz, mas o Marcos Braz ele é intocável. O Marcos Braz, o próprio Rodolfo Landim, presidente do clube, deixou claro que ele não aceita que toquem no Marcos Braz e fica aquele questionamento, né? Por quê? Por que o Rodolfo Landim nem pensa em pressionar o Marcos Braz, nem quando ele tem erros grotescos? Mas o Bruno Spindel não tem toda essa proteção do Rodolfo Landim e há, inclusive, uma possibilidade do Tite indicar um diretor de futebol do Flamengo. Outra coisa que pode estar incluída na reformulação, os gerentes de futebol do Flamengo. Hoje tem o Fabinho Soldado, tem o Juan, eles fazem o trabalho deles e pode ser que o Tite também dê uma reformulada nesse setor, traga pessoas de confiança dele para assumirem esses cargos. Isso vai acontecer imediatamente? Não. Mas a diretoria do Flamengo já disse ao Tite que ele vai ter total controle do futebol, que ele vai ter total autonomia no futebol e pode ser que o Tite faça essa reformulação. Eu vou mostrar aqui trechos, os principais trechos da primeira entrevista do Tite como treinador do Flamengo. Tá? Eu vou mostrar aqui agora, peço para você deixar seu like, peço para você deixar seu comentário. O Tite falou sobre as metas dele no Flamengo, disse que ele sonha ainda com esse título brasileiro. O Flamengo está a 11 pontos do Botafogo e faltam 12 rodadas para acabar o Brasileirão. O Tite falou que é um sonho sim esse título brasileiro, que ainda não é impossível e que ele vai em busca desse título brasileiro, mas ele afirmou que o principal objetivo nessa chegada ao Flamengo é a classificação para a Libertadores. Vale deixar claro, São Paulo não deve abrir vaga para a Libertadores, porque ganhou a Copa do Brasil e não deve ficar no G4. O Fortaleza não deve abrir vaga para a Libertadores, porque não deve ficar no G4 e é favorito para ganhar a Sul-Americana. Ou seja, o principal objetivo do Tite e da diretoria do Flamengo é
a conquista dessa vaga para a Libertadores. E não a conquista da vaga para pré-Libertadores, que é o G6, mas sim a conquista para a Libertadores, que é ali o G4, o Flamengo que está, nesse momento, se eu não me engano, na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Flamengo que vai em busca dessa classificação para a Libertadores. Então, meta, Libertadores. Sonho, conquistar o título brasileiro. Tite elogiou muito a estrutura do Flamengo. Ele que já visitou vários clubes na Europa, falou que o Flamengo tem uma estrutura aí de primeiro mundo, que é uma estrutura para se buscar todos os títulos no ano que vem. Falou dos seus objetivos, falou das suas metas. E eu vou mostrar aqui os principais trechos dessa entrevista do Tite para a Flá TV. A gente vai botar o crédito aqui, que foi uma entrevista para a Flá TV. E eu peço para você deixar seu like. Senta o dedo no like e veja aí o que o Tite falou já na sua primeira entrevista como treinador do Flamengo. Sabia que você falasse suas impressões iniciais do CT, o que você achou, ficou impressionado, curtiu bastante? Eu não conhecia, eu não tinha visitado ainda a primeira vez. Tem todas as condições para um trabalho de excelência. Elas estão aqui à disposição, agora compete a nós. E Tite, desde 2016 você não treina um clube, né? Queria saber se você está com saudade dessa rotina e como você se preparou para estar aqui hoje no Flamengo. Saudade sim, o campo é fascinante, a oportunidade profissional do Flamengo ela é enorme, a responsabilidade é da mesma forma, eu tenho consciência disso, mas eu digo assim, eu posso prometer e eu coloco que o Adenor, enquanto pessoa, enquanto caráter, ele vai estar na sua plenitude. Tomara que o Tite competência possa ajudar na busca de classificação, que é o objetivo inicial. Tem ainda um sonho, que ele pode ser matemático de título, e ele tem um perigo também de não classificar para a Libertadores. Esse é o nosso real objetivo, sim, é de classificação direta pela grandeza do Flamengo. Você já conhece muitos jogadores, né, que estão aqui hoje, já treinou eles na seleção brasileira, conversou com alguns deles antes também, né? Isso foi importante para você chegar aqui? Isso também ajuda nesse início de processo? Não, eu conversei com o Marcos Braz, eu conversei com o presidente Landim, depois nós conversamos com o Spindle e deu a sequência toda do trabalho. Eu também entendo que a privacidade e o respeito do atleta e na sua hierarquia eles devem se estabelecer. Tenho sim, acho que 12, 13 atletas, Fabinho, que eu devo ter tido contato com eles na seleção brasileira, talvez até mais. Isso dá um approach inicial. De saber como é que é o comportamento, da forma que trabalho, enfim. Mas tomara que a gente seja feliz aí na sequência do trabalho todo. Estou ansioso para começar a trabalhar. Fiquei sabendo que até o seu neto já postou vídeo com camisa do Flamengo, cantando hino. Querido, tem um lado familiar e tem um lado educacional do esporte que ele é muito forte. E eu sou professor de educação física. Eu sou educador também. Então eu sei o quanto isso remete à educação do garoto, ao respeito aos clubes diferentes, aos torcedores diferentes. E eu quero ser um agente também que busque sim vencer, que saiba, mas que tenha um limite. E o limite ele é da competência e da educação para passar para esses jovens, tal qual o meu filho, através de comportamento muito mais do que está falando. Para a gente terminar aqui, muitos torcedores têm falado que você deixa uma seleção para treinar outra seleção, a expectativa está alta. Queria que você mandasse um recado final para a nação rubro-negra que está esperando tanto esse teu trabalho. Talvez, Lázaro, a pergunta que me fizeste agora ela esteja sendo respondida na situação anterior do esporte como veio de educação, do meu papel enquanto técnico do Flamengo, que é uma responsabilidade muito grande, é um orgulho muito grande de saber da história vencedora. É só a gente transitar no ninho, a gente sabe, ver as fotos e essa história, o quanto ela é forte, mas que os meus princípios de Adenor, de correção, de educação, de princípios, educação e competitividade andam juntas, elas se potencializam para que possa ser melhor, que possa, num enfrentamento, que possa no jogo ser vencedor. Nós falamos, Fabinho, agora há pouco e reitero aqui de forma pública, não tem dois discursos. Tomara que seja assim, tomara que eu tenha luz, tomara que a comissão técnica tenha dessa competência para aquilo que nós falamos, a staff toda,
Estou falando muito para poder levar para dentro do campo e daquele negocinho redondo entre no gol e a gente possa vencer. Do comando do técnico que retorna agora às suas atividades do futebol. Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o patrocínio do Futebol Interativo. O Tite, né, tá levando uma equipe numerosa aí, inclusive contratou um profissional de análise de desempenho e mercado que estava no Palmeiras, levando esse profissional para o Flamengo, né? É um mercado que cresce e o técnico leva a sua turma, a sua equipe, né, para trabalhar no Flamengo. Vejamos primeiro o que Tite falou às redes sociais do Flamengo logo depois que chegou ao CT do clube, o Ninho do Urubu. Um orgulho, uma responsabilidade muito grande e um desafio profissional. A estrutura toda, ela te permite toda a qualidade de trabalho possível, de alto nível, como o Flamengo exige. Espero poder fazer esse trabalho de forma conjunta. E manda um recado para a nação que está ansiosa para te ver na beira do campo. Que eu tenha a capacidade do Tite enquanto profissional, mas antes do Adenor enquanto pessoa, de poder representá-los. Essa é a dignidade, a força, o trabalho, para que a gente possa merecer o sucesso. Ser melhor que os outros, esse é o nosso objetivo. Ser melhor que nós mesmos, talvez esse seja melhor ainda. Tá aí a palavra do técnico, né? Bem no estilo titês, né? Mas o que a gente vai discutir mais nesse vídeo é outra coisa. O Tite, em 2011, foi campeão brasileiro, remontando o time no começo da temporada, depois de um fracasso na fase preliminar da Libertadores. O Corinthians foi eliminado pelo Tolima naquele ano. Foi o primeiro clube brasileiro que não passou da primeira fase da Libertadores. Foi o último jogo, aliás, a eliminação lá na Colômbia, foi o último jogo profissional do Ronaldo Fenômeno. Então ele e o Roberto Carlos foram embora, parou de jogar e tal. Houve uma mudança ali no elenco e o Tite começou a montagem de um time que era um time que tinha alguns jogadores que não eram muito valorizados, alguns jogadores renegados, mas que ganhou o Brasileiro, no ano seguinte ganhou a Libertadores e o Mundial de Clubes. O Corinthians ganhou os títulos que sempre sonhou com o Tite naquele período, de 2011, com a classificação para a Libertadores a partir do título brasileiro, até as conquistas internacionais de 2012. Mas, de fato, era uma equipe mais pragmática, com menos poderio ofensivo. Era um time que os números mostram. Competitivo, mas de um estilo, digamos, mais econômico. Também não tinha um elenco tão farto para isso. Mas em 2015, quando ele voltou depois daquele período sabático, para quem não se lembra, em 2013 o time não foi bem, ele dá um tempo, Mano Menezes, que hoje está de novo no Corinthians, volta ao clube em 2014, e para em 2014 para se preparar, observar futebol, Copa do Mundo, essa coisa toda, e volta em 2015 e monta um Corinthians muito melhor, mas muito diferente, cara. Um time de posse de bola, de boa jogada, Jadson e Renato Augusto jogando muito. Era um time diferente. Elias foi bem também no Corinthians nesse período. Outros jogadores renderam muito. Era outro estilo. O time inventa no ano sabático. É outro técnico. É bem diferente daquele Tite da versão anterior. Se você tem dúvida, verifique aí os números que a gente separou para você dos dois campeonatos brasileiros. Que aí a maneira de comparar é Brasileirão com Brasileirão, né? Corinthians campeão 2011 com o Tite. Corinthians campeão 2015 com o Tite. Em 2011, 71 pontos. Em 2015, 81. Em 2011, venceu 21 jogos. Em 2015, venceu 24. Então, pessoal, esses aqui, né, é os números do Tite no Corinthians em 2011 e 2015, né? Como a gente viu aqui, o Tite fez 71 pontos em 2011, fez 81 pontos em 2015, 21 vitórias em 2011, 24 vitórias em 2015. 9 derrotas em 2011, 5 derrotas em 2015. 8 empates em 2011 e 9 empates em 2015. 53 gols marcados, né, já quando era um time mais retranqueiro, e 71 gols em 2015, quando o Tite já era um treinador que soltava mais o time. Sofreu 36 gols em 2011 e 31 gols em 2015. Um saldo de 17 em 2011 e um saldo de 40 em 2015. O melhor ataque, né? Em 2011 foi o 8º melhor ataque e em 2015 o primeiro, né? Então, um time aí muito bom, né? E a melhor defesa também em 2015, né? Então, o Tite treinou muito bem a equipe do Corinthians no decorrer desse tempo e eu vou passar aqui mais informações. E aí, pessoal, já tá oficializado aí, né? O Tite já deu seu primeiro treino com a camisa do Flamengo e ele falou, né? Eu não conhecia o centro de treinamento e nem tinha visto. Tem todas as condições para um trabalho de excelência. Agora compete
compete, né, a nós, falou Tite para completar, né? Então aí ele elogiou demais o CT de treinamento da equipe do Flamengo, né? Falou que é uma estrutura de futebol dos times europeus, então isso aí já dá um conforto a mais para ele, né? Já dá umas ferramentas a mais para ele poder exercer aí um bom trabalho vestindo a camisa do Flamengo, né? Pessoal que tá na expectativa aí de ver o Flamengo já jogando contra a equipe do Cruzeiro, né? Já que o Tite vai ter aí 10 dias para treinar a equipe do Flamengo, para poder tentar, né, ajustar algumas coisas aí no Flamengo e ver como o time vai se comportar, né, contra a equipe do Cruzeiro, né? Ele falou que é um orgulho muito grande de saber da história vencedora. É só transitar no ninho e ver as fotos. E essa história, o quanto ela é forte, mas meus princípios de Adenauer, de correção, de educação e princípios, competitividade e educação andam juntas, né? Então, o Tite aí deu uma palhinha, falou um pouco, né, sobre os seus princípios e também ele falou, né, sobre o objetivo com o Flamengo ainda este ano. Ele falou que o primeiro objetivo é deixar o Flamengo já classificado entre os 4 primeiros, né, que já vai direto para a Libertadores. E quando esse objetivo tiver alcançado, correr ali, né, e sonhar com o título do Campeonato Brasileiro, né? Mas de antemão, pessoal, já comenta aqui, né? Você acha que dá para o Flamengo ser campeão brasileiro? Comente aqui, deixa a sua opinião, que esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, tem um botão vermelho aí com o nome inscreva-se, beleza? Então já se inscreva aí no canal, deixe muito like no vídeo, que é muito importante para o YouTube estar divulgando para mais pessoas. E até o próximo vídeo e fui!